Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna do bem. Também pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou decidiram viver. O tema de hoje tomou por base um vídeo do deputado federal Gustavo Gaia, trazendo a público uma reunião plenária do Supremo Tribunal Federal em que foi discutida a manutenção do nome mãe e pai nas declarações de nascidos vivos, face a questionamento da comunidade trans. Então, se deveria permanecer o nome mãe e o nome pai, porque as famílias homoafetivas se julgam discriminadas com essa denominação. Bom, a minha opinião a respeito é que nós temos, ao longo dos séculos, o entendimento que filhos são gerados por um pai e por uma mãe. Isso, nós não precisamos nem caminhar nas páginas da biologia, não é? Ou nas páginas da medicina. Isso é tão claro, transparente, que não pode ser contestado. O que existe, e eu não questiono, é o legítimo direito de pessoas que optaram pelo sexo oposto, dado uma maior identidade psicológica, assumirem papéis que biologicamente não possuem, mas elas se sentem como pertencentes ao sexo oposto e querem constituir suas famílias respeitando esse postulado que é legítimo. Nós não podemos questionar o direito de expressão, de opinião. Cada um possui suas verdades e a sociedade as regula sob a forma de leis. Então o pleito, eu não questiono, eu reitero, é legítimo. Mas só que não podemos aceitar imposições. O nome mãe será sempre a designação daquelas que nos tiveram em trabalho de parto. E o nome de pai foi aquele que contribuiu para que essa mágica cristã se consumasse. Não há o que questionar a respeito disso. Mãe sempre será mãe, pai sempre será pai, em todos os idiomas. Agora, entrar em discussão no Supremo Tribunal Federal o fato como a mãe parturiente e o pai representante legal, substituindo os nomes originários, ou o que é pior,
antecedendo o nome originário, porque a proposta é parturiente, mãe, representante legal, pai. Não, isso é uma inversão de valores. Nada contra uma designação. Mas o nome da mãe tem que vir primeiro. Mãe barra parturiente, tudo bem. Pai barra representante legal, tudo bem. Nada a questionar, inclusive sugerir a que essa certidão ou essa declaração seja firmada por tabeliães que teriam o poder de excluir o nome que não desejam. Não quer que tenha nome da mãe, mãe barra parturiente, coloque parturiente, fulana de tal. Representante legal, fulano de tal. Da mesma forma que os outros que não concordam com isso teriam, como já tem há séculos, filiação mãe, fulana de tal, pai, Beltrano de tal. O que não pode são ministros do Supremo dedicarem um tempo enorme para questionamentos que não lograram êxito de aprovação no Congresso Nacional. Então, no Brasil atual, quando alguém propõe um projeto que não é aceito, corre para o Supremo Tribunal Federal para arguir direitos constitucionais. Então, isso daí está ocorrendo em diversos segmentos da sociedade brasileira. Esse foi o que me chamou a atenção no dia 18, quarta-feira, 18/9, naquela reunião plenária comunicada pelo deputado Gustavo Gaia. Mas outros fatos estão ocorrendo ao nosso redor. Parece que a sociedade brasileira não percebeu que são manobras de grupos que querem criar nichos eleitorais. Então, as cotas. No Brasil não existe racismo, mas existe um grupo que quer fomentar o choque de raça, mas não existe raças. A pretensão de raça superior foi demolida com a Operação Overlord, em 1944, em que aquele tresloucado Hitler foi derrotado. Iniciou-se a debacle daquela estrutura doentia do nazismo e do fascismo. O que existe são povos miscigenados. Nós não podemos aceitar que a maior ou menor exposição ao sol separe iguais. Se eu nascesse na África, a minha pele seria escura e muito mais forte do que a pele que eu tenho. Se eu nascesse na Finlândia, eu seria muito mais claro do que o mais claro dos homens. Se eu nascesse próximo ao vento das monções, eu teria meus olhos amendoados, e quanto mais o vento das monções se fizesse presente, o espaço dos meus olhos iria diminuindo até ficar quase que uma linha, como aqueles povos do norte do Japão. Afinal de contas, quem somos nós? Nós somos seres trazidos à Terra pelo Criador e adaptados a cada rincão do território mundial. Os índios americanos são diferentes dos índios brasileiros. São índios, são índios.
mas são diferentes. No Brasil nós temos uma variedade fantástica que me enche de orgulho de descendências. A descendência no sul, no leste, no oeste, no norte, os sotaques fantásticos, o regionalismo. Nada disso nos separa, pelo contrário, nos une. Então, nós não podemos entender irmãos brasileiros como afrodescendentes, não, são cidadãos brasileiros, do Cabo Orange ao Arroio Chuí. Aí depois inventaram uma nova moda, a moda da divergência, diversidade sexual, dizendo que o garoto de 6 anos, em pleno processo de formação, ele pode optar. Pode optar por quê? Ele ainda nem se informou. Deixem de covardia. Deixem de querer trabalhar a mente de crianças em horário que os pais estão ausentes, porque estão trabalhando, tentando prover as 3 refeições do dia. E alguns criminosos tentam fazer a cabeça de crianças que não têm como se defender. Parem de tentar inventar um idioma que não existe. Porque a língua brasileira é uma língua binária. Ela homenageia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Então aí as 3 pessoas, a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do plural. Mas isso não é só no Brasil, é em todo o planeta. Mas no Brasil, um grupinho de sempre, querendo se sobrepor à imensa maioria, não satisfeitos com as conquistas obtidas, querem criar a diversidade sexual a partir dos 6 anos, querem implantá-la, não é? Implantar a linguagem não binária que não encontra sequer uma academia brasileira de letras não binárias. Quer dizer, são coisas caricatas, não é? Ou então, aquela velha história de quererem fabricar o conflito racial no Brasil, algo que as praias desmentem, algo que um simples traje de banho, seja um calção ou um biquíni, desmoralizam, ou as camisas dos clubes de futebol, que separam iguais apenas pelo escudo, nada epidérmico. Eu finalizo afirmando o seguinte: eu sempre me lembrarei de Dona Laurênia Cioli de Oliveira como minha mãe e de Esdras Cioli de Oliveira como meu pai. Se outros quiserem denominar a seus responsáveis como representantes legais ou parturientes, que o façam. Mas na minha memória sempre ficará a magnífica expressão: mamãe, cheguei. Papai, estou assumindo aquele cargo naquela empresa. Valeu a pena ter aprendido tantas lições de sabedoria com vocês. Este vídeo foi produzido por Augusto Cioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro, que deseja que vocês reflitam a respeito, comentem, mandem likes. E se discordar, discordem, porque a livre manifestação de opiniões deve ser defendida por todos nós até a morte.